Olá, você já pensou que você pode ser para você mesma a sua melhor relação? Essa pergunta parece óbvia, mas nem sempre é, porque nem sempre a gente está consciente sobre como é o nosso relacionamento com as nossas emoções. Ser para si a sua melhor relação significa ter uma melhor relação com as suas emoções, com a sua criança interior, com o seu lado feminino. E para apresentar os 7 passos para ser para si a sua melhor relação, eu começo, claro, pelo passo 1. E uma coisa importante que eu não falei até agora são os princípios da constelação, os fundamentos que eu utilizo para apresentar essas ideias e que vão ter um olhar prático. Um fator importante para entender a questão de ser a sua melhor relação é, muitas vezes, para agradar os outros, você se desagrada. Então, querer uma boa relação com os outros e tornar isso a coisa mais importante, muitas vezes faz você deixar de lado as suas necessidades. Então, o primeiro passo para ser para você a sua melhor relação é gostar mais de si. Escolher gostar de você mesmo. E de novo, parece óbvio, né? Mas você vai me falar que eu tenho que gostar de mim? Mas claro que eu gosto. Então, quando as coisas dão certo, quando você está no controle, quando você está se sentindo confortável, é fácil gostar de você mesmo. Porém, e quando você erra? Quando as coisas não saem como você gostaria, como você se trata? Então, não é óbvio que se gosta de si mesmo, não é óbvio. Como que você percebe se você gosta de você mesmo? Levando em consideração como você se relaciona com as suas emoções. Então, se quando você erra, você fica tornando as coisas ainda pior, se punindo, se culpando, isso é uma evidência de que a relação não vai tão bem assim. Então, gostar de si significa ativamente buscar aceitação de si mesmo, buscar estar do seu lado, se tratar do jeito que você trata as pessoas que você gosta. Como que você se trata? Você se trata tão bem quanto você trata os outros? Ou você ignora as suas necessidades para atender dos outros? Se você faz isso, não tem nenhum problema, mas você separa tempo para cuidar das suas necessidades? Porque um problema quando você não gosta de você mesmo, ou quando você simplesmente ignora o que você precisa, é a insegurança. A insegurança, uma maneira de entendê-la a insegurança tem a ver com a sua conexão com o seu eu emocional. Quanto mais aceitação você tem pelas suas emoções, mais segurança. Quando você rejeita o seu eu emocional, quando você quer afastar de você a tristeza por não saber lidar com ela, é normal sentir insegurança. Então, o caminho para resolver a insegurança é gostar mais de si. Mas vou considerar o seguinte: você se sente insegura e ignora isso. Você, por exemplo, busca a segurança. Uma forma de buscar a segurança é evitar fazer qualquer coisa nova. Ou seja, a insegurança te impede de se arriscar, de se desafiar. Não quer dizer que vai passar a insegurança. É como empurrar para baixo do tapete. E uma consequência de você ignorar a insegurança, ou seja, não fazer nada para mudar a relação com o seu eu emocional, é que chega um ponto que você não consegue mais fazer o que você gostaria ou o que você tem que fazer. Você acaba procrastinando tudo o que você tem que fazer. É como se fosse o seguinte: o seu eu emocional não quer mais fazer o que você força ele a fazer. É muito importante entender que a relação com as emoções precisa ser entendido como se fosse a relação com uma outra pessoa, que é você também. Por isso, entender como eu emocional, eu intelectual, mental, e é importante ter uma relação de aceitação. Se você ignora as suas emoções, a primeira consequência ou seja, o problema que surge é a insegurança. Continuar ignorando a insegurança, evitando fazer coisas novas, querendo buscar segurança a todo custo, com o tempo você não tem mais vontade
de fazer o que você gostaria ou tem que fazer, porque você acaba deixando para depois, e quem está deixando para depois? O eu emocional que você não acolhe. Para entender isso, gostar de si, que é o passo 1 dos 7 passos, pressupõe que você se conheça. Então, para ilustrar a questão sobre o gostar de si, existe a historinha do leãozinho que cresceu no meio de ovelhas. Ele, como filhote, foi adotado por uma ovelha e a vida inteira só tinha ovelha à sua volta, então ele se considerava ovelha. Só que no fundo ele se sentia desajustado, porque ele agia diferente. Enquanto as ovelhas eram dóceis e quietas, tranquilas, o leãozinho estava sempre correndo para um lado e para o outro, tinha uma maneira de brincar que muitas vezes incomodava as outras ovelhas, que eram mais sensíveis, e no fim das contas ele era orientado pela mãe que ele devia se comportar igual às demais ovelhas, porque ele também era uma ovelha. Afinal de contas, a mãe dele era ovelha, as irmãs eram ovelhas, então ele também era ovelha. E ele se via como ovelha e todo o rebanho via ele como ovelha. No fundo, o leãozinho tinha sentimentos e necessidades que não estavam sendo atendidas nem por ele mesmo. Por não se conhecer, por não se reconhecer como se era de verdade, ele acabava não gostando de si. Por não atender à necessidade primordial de ser quem se é. Então, o autoconhecimento é importante para gostar de si. E também o leãozinho acaba descobrindo que ele é leão e passa a se permitir ser leão, ou seja, ele descobre e reconhece a sua própria natureza. Então, o gostar de si também pressupõe você conhecer as suas emoções e se permitir ver-se a si como uma pessoa única, sem abrir mão do que você precisa para atender os outros, para agradar os outros. Não tem nada de errado nisso, mas que no mínimo você busque um equilíbrio entre a sua atenção e o cuidado pelos outros e a sua atenção e o cuidado por si mesmo. Bom, então era esse o passo 1. O que você achou desse conteúdo? Fez sentido? Se fez sentido, me conta abaixo nos comentários, e se gostou, clique no curtir. Lembra de, se você não é inscrito, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Bom, é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.